do que era cuidar de alguém. E você ter que ensinar essa pessoa a cuidar. Quando você está na instituição, ainda vai bem. Por quê? Porque o cuidador domiciliar, o desgaste é enorme. Ele está ali todos os dias. Porque muitas pessoas aceitam a trabalhar nessa jornada, que eu chamo de maluca, entendeu? Porque todo cuidador que ele não tem o tempo dele de respirar... Qualidade de vida. Ele não tem qualidade de vida. E todo familiar cuidador também não. É muito pior. Muito pior, porque aí a gente vai falar de rede de apoio mais pra frente, que precisa ter isso. Então, assim, você precisa ficar muito atento para você não se tornar um paciente. Tanto você que aceitou a profissão de cuidador, quanto você que está sendo familiar cuidador. Então, não é tão simples assim como as pessoas pensam que eu tenho que cuidar. Então, eu tenho que... Por isso que a gente fala que o conhecimento enriquece. No momento que você entende o que é uma doença, que você compreende ela, sinais, sintomas, tratamento, e você sabe o que está por vir com aquele paciente, você está preparado para esse cuidar. Só que você tem que, paralelo a isso, ter qualidade de vida. Era isso que eu ia chegar. Eu ia chegar nesse ponto. Como prevenir? O que fazer? Eu sei que o pessoal está comentando bastante aqui, tanto na live do Instagram quanto do Face. Gente, vocês têm suas perguntas, mandam no WhatsApp. Se a gente não conseguir responder hoje, a gente vai chamar eles novamente, a gente responde, tá bom? Continue aí ligadinhos com a gente na Garota FM. Olha, eu quero fechar a questão do isolamento, né? O que acontece? Eu falei que tem 2 fatores, né? Eu trouxe vocês para a realidade que todo mundo vive aqui, né? Então é o seguinte, primeiro fator de isolamento. Vocês sabiam que no início do diagnóstico de Alzheimer, a maior causa de suicídio está nos primeiros 3 meses que a pessoa descobriu que foi diagnosticada e ela já está no final da doença, ou ela tem antes de 65 anos e descobre que está doença. Por quê? Porque ela não quer dar trabalho. Geralmente esse idoso, ou ele está com o filho, ou ele está com a esposa. A maior parte dos casos que eu já atendi é só o homem e a mulher. Geralmente os homens são os que mais adoecem de Alzheimer. Tá? Dos que eu acompanho é o homem. Primeiro é o homem. Aí imagine 2 idosos morando juntos, um homem com Alzheimer. Gente, tem muita coisa dentro do Alzheimer. A gente só para dar um exemplo, existe uma síndrome chamada pôr do sol. Exatamente. Deu 6 horas da tarde, esse paciente com Alzheimer, ele transforma. Ele fica agitado, ele anda a casa inteira, ele não reconhece a pessoa, ele quer pôr a pessoa para fora. Se tiver alguém estranho, diferente, ele põe para fora. Por isso que, assim, o primeiro conselho que eu dou para vocês é: você tem um familiar com Alzheimer, não tire ele da casa dele. Exatamente. O lugar dele é a casa dele, é a melhor referência. Lugar do mundo. Se ele perder a referência dele, você vai ter muito problema, porque essa crise das 6 horas da tarde, geralmente 5, 6 horas da tarde, ela vai acontecer todo dia. E aí você vai entrar com muita medicação pesada para poder controlar isso, e muitas vezes o problema é que você tira ele da casa dele. Outra coisa, não fica trocando de cuidador toda hora. Cada pessoa diferente que entra na vida desse paciente é um transtorno muito grande. Tá? Então, é a primeira coisa. Então, aí você imagina essa senhora, essa idosa, cuidando de um marido com Alzheimer e tendo que cuidar dela. Por isso que existe uma estatística global de que 20% de todos os cuidadores de pacientes Alzheimer morrerão antes do paciente. Por conta do adoecimento. A doença, ela adoece o cuidador e ela leva embora o paciente com Alzheimer. Nossa, eu tô chocada. E falando assim em suicídio, ainda complementando o que o Adinaldo falou, gente, vocês precisam entender assim: no começo da doença, a pessoa tem a memória que está afetada, mas ela tem momentos de lucidez e não lucidez. Momentos de lucidez e não lucidez. No momento que ele está com a lucidez, então ele fala: o que está acontecendo comigo? Então é um conflito muito grande. Eu cuidei, nessa clínica tinha um médico e assim, já estava numa fase muito avançada da doença. Ele foi um grande médico em Ferraz, tinha hospital e tudo mais. E ele estava internado nessa instituição. E um dia ele teve um lapso de lucidez e ele falou assim: onde eu estou? Eu presenciei isso, gente. Onde eu estou? Nós falamos: meu Deus, o que aconteceu? Ele levou as mãos assim: o que aconteceu comigo, com a minha vida, com os meus filhos? Gente, então assim, é entrar no mundo irreal.
Então, nessas transições de lucidez e da falta de consciência, é onde acontece o possível suicídio do idoso. Nesse momento, então, assim, não deixem sozinho. Eu sei que a gente vai dar essa dica no final, mas eu acho que a grande palavra-chave é acolher. Sabe? Acolher, mas acolher com amor, porque aquela pessoa sofre. E se você não consegue acolher com amor, busca conhecimento, trabalha as suas frustrações, os seus problemas emocionais para você cuidar. E se de tudo você não conseguir cuidar, sai de cena e coloca outra pessoa para cuidar. Mas você precisa dar a dignidade desse cuidado, porque não é fácil para a pessoa que é portador da doença de Alzheimer. Sim. Ele também sofre. Sim. Ninguém é esquecido porque quer. Eu falava sempre isso para as meninas que eu capacitava. Gente, ninguém, vamos supor, a gente está aqui, lindo, maravilhoso. Alguém gostaria de pegar, vou dar banho em você. Vou te dar comida. Vou fazer um curativo em você. Deixa eu pentear seu cabelo. Não, a gente quer ter a nossa autonomia. E dentro da doença de Alzheimer, a primeira coisa que você perde é a sua capacidade de ter autonomia. Olha que coisa grave, né? Então você não vai ter a sua independência, que é uma coisa que a gente luta tanto, né? Eu quero ter 15 anos porque eu quero ser independente, eu quero ter 18 porque eu quero ser independente, quero ter autonomia, quero trabalhar, que eu não vou depender de ninguém. E aí você envelhece e você depende de todo mundo, entende? Então é isso que a gente quer trazer. É isso que o Aginaldo falou, essa fala dele é super interessante, né? Quando ele fala assim, é uma realidade. Se para algum de vocês que estão na live, estão nos ouvindo, né? Não é a tua realidade, gente, de verdade, levanta as mãos pro céu e dá graças a Deus, tá? Mas é a grande maioria da realidade é o que nós estamos trazendo para vocês. Eu tenho 21 anos de experiência, será que 21 anos de experiência com portador da doença de Alzheimer, dentro da enfermagem, eu tô trazendo para vocês uma realidade que é ao vivo e a cores, tá? De inúmeras famílias. E no caso de cuidador de idosos, aí é questão de cursos. Aginaldo, como que funciona? Ele tem que ser técnico em enfermagem, daí ele faz o curso de cuidador, como que funciona? Para quem quer... E aqui, ó, um chamado. Gente, quem tem esse dom aí da enfermagem, de voltar... E faça isso, faça, além de você tá, tipo... eu falo que a gente não é ajudar, né? É que nem ela falou, o treinamento dela virou algo imperfeito. Eu falo que a prática ela gera a perfeição. Então eu acho que deveria ter mais profissionais aí nessa área, né? E deveria também pessoas que cuidassem desses profissionais, uma rede de apoio. Nós não temos, tá, gente? Desses profissionais, sabe? Rita, salva a gente. É a convidada de ontem, salva a gente, Rita. Rita, na verdade, nós não temos. Poder público aí também, fazer uma rede para apoiar esses profissionais, porque a gente é ser humano. Eu posso abrir